Olá pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo para contar sobre um sonho que Deus me deu essa semana e que eu achei importante compartilhar com vocês e também falar sobre a interpretação que Deus tem me dado a respeito desse sonho. Mas antes eu gostaria de ler 2 Crônicas 7:14. Que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bom, o sonho foi o seguinte: eu sonhei que eu estava numa praia e as águas eram muito escuras as águas, e o céu também estava escuro, como se fosse um final de tarde ou como se estivesse se aproximando uma tempestade. Essas águas eram escuras, mas eram muito paradas, muito tranquilas. E tinha várias pessoas junto, né? Muitas pessoas. E essas pessoas, eu ouvia essas pessoas dizerem... na verdade, essas águas eram rasas, né? Não era um local onde nós estávamos, não era fundo, eram rasas, era raso, mas batia assim na altura do tornozelo as águas, né? E eu ouvia assim algumas pessoas falando e indo mais para frente, né? E essas pessoas diziam: olha, a gente está vivenciando um milagre, igual aquele que Jesus fez com Pedro, que era andar por sobre as águas. Quando eu ouvi isso, eu falei assim: não, gente, peraí, aquele milagre foi diferente. Andar por sobre as águas é andar por sobre as águas, com os pés em cima das águas. E nós estamos com os pés batendo no chão. E a gente está sentindo aqui, as águas já estão ultrapassando o tornozelo. E algumas pessoas achando que não, que tinham que avançar. E eu falei assim: não vamos avançar, eu não vou avançar, porque as águas estão escuras, eu estou sentindo o chão aqui, mas eu não sei se de repente tem um banco de areia, né, eu fiquei com aquele medo de prosseguir e parar no banco de areia e realmente cair e me afogar naquelas águas. Então eu puxei as pessoas que estavam junto comigo e falei: vamos voltar. E algumas voltaram e outras continuaram, né? E quando a gente estava voltando, começou a cair uma chuva forte, com os pingos grossos. E o sonho parou por aí. A gente corria, quem tinha resolvido voltar, corria para sair das águas, porque ficava com medo de vir algum relâmpago, alguma coisa, né? E nos pegar dentro daquelas águas. E nós voltávamos para a praia. Então, o que eu entendo disso? Eu vejo essas águas sujas como o evangelho que alguns têm pregado, o evangelho de triunfalismo, o evangelho que prega prosperidade, final feliz em tudo, sabe? Quando na realidade não foi isso que Jesus nos deixou, né? Não foi isso que Jesus profetizou para nós. Ele falou que no mundo nós teríamos aflições e a gente tem que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e a gente também pode vencer. Mas essas águas sujas, né? As pessoas vão achando que está acontecendo um milagre, e vão em frente e acaba, chega lá no final, tem um banco de areia e cai e se afogam naquelas águas sujas, porque acham que tudo é oba-oba, que tudo é milagre, que tudo é festa, que tudo vai dar certo. Não é assim. Não é assim. Eu tenho visto palavras, a gente está passando por esse problema dessa pandemia, né? Eu tenho ouvido palavras de muitos pastores e eu tenho me surpreendido com alguns que têm sido, assim, até irresponsáveis, de dizer que não, que nós somos cristãos, que isso não vai pegar na gente, que não é assim, sabe? Gente, é preciso humildade, humildade. A palavra de Deus diz aqui, ó:
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o que a gente tem que fazer, né? A gente não tem que sair por aí cantando vitória, como se nós fôssemos os importantes. Não, eu sou importante, eu sou crente, eu posso sair pela rua, eu posso fazer o que for, que Deus vai me guardar, Deus é comigo. Isso é tentar Deus. Isso é tentar Deus. Primeiro que essa pandemia aí não é do diabo. Não é obra do diabo. Ela está aqui no mundo porque Deus permitiu e Jesus profetizou isso pra gente em Mateus 24. Vamos ver aqui em Mateus 24. Quando Jesus falava sobre o fim dos tempos. E ouvireis guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, irmãos, tudo isso que está acontecendo é com a permissão de Deus, é a vontade de Deus, e foi profetizado por Jesus enquanto ele estava aqui na terra, junto com os discípulos, né? E o que nós temos visto? Nós temos visto rumores de guerras, terremotos em vários lugares, não é um terremoto aqui, outro ali. É que a mídia não está anunciando, mas se vocês procurarem, na Croácia, na Rússia, teve terremoto nos últimos dias. E inclusive eu li que a Rússia está com alerta de tsunami, então tem praga de gafanhoto em vários países. Então, tudo isso está acontecendo com a permissão de Deus e como cumprimento da profecia de Jesus em Mateus 24. Não adianta a gente sair sendo triunfalista. O momento agora é de arrependimento, é de humilhação, é de pedir perdão. É de buscar a face do Senhor, porque aí sim Ele vai nos perdoar, Ele vai nos livrar. Ele vai livrar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que tem uma vida com Deus, é aquele que procura fazer a vontade de Deus, é aquele que está orando, lendo a Bíblia, e pedindo a Deus discernimento dos tempos, das coisas que têm acontecido. Pedindo a Deus para dar despertamento, para mostrar a verdade. Então, procurem ler a Bíblia, porque o povo erra justamente por não conhecer a palavra, né? O povo perece por falta de conhecimento. Você tem que ler a palavra, você não pode simplesmente acreditar no que um fala, no que o outro fala. Você tem que ler a palavra, pedir a Deus para te dar discernimento, para te fazer entender o que você está lendo, né? Porque Deus, Ele vai te dar esse discernimento e vai te dar revelação da palavra. E você tem que examinar todas as coisas e reter o que é bom, né? Porque muitas vezes vem com palavras, certas palavras pra gente, e mas isso é pecado, não sei o quê, e depois você vê aquela mesma pessoa, aquele mesmo grupo de pessoas aceitando coisas muito piores. A nossa esperança está em Deus. Não ponha esperança em político, em governantes, em pastores da mídia que estão em destaque. Não, a nossa esperança está em Deus, né? E Ele vai livrar, sim, aqueles que Ele quiser livrar e aqueles que estiverem ligados nele. Muitos poderão até não ter esse livramento achando que é uma coisa ruim. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece aquele que vai aguentar coisas piores que tem para vir. Se Ele sabe que você está preparado para se encontrar com Ele da glória agora e que você não tem estrutura
para aguentar coisas piores que ainda vão vir, porque não pensa que vai melhorar. Não vai melhorar daqui para diante, a gente vai só apertar, são as dores do parto, né? Então, se ele achar que você está preparado agora e quiser te recolher, é a melhor coisa para você, né? Então, a gente tem que estar ligado sempre com Deus, porque seja lá qual for o desfecho dessa situação para as nossas vidas, vai ser o melhor. Se a gente acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então a gente vai ter certeza que seja lá o que aconteça com você ou com a sua família, vai ser o melhor. Por isso, você tem que se humilhar. Não é sair gritando aos quatro ventos. Ah, quero ver esse corona me pegar. Como eu já vi muita gente aí falando. Ah, quero ver essa pandemia me pegar, porque meu Deus é maior. Sim, nosso Deus é maior. Mas Ele não manda a gente fazer isso. Ele manda, pelo contrário, a gente se humilhar e se converter dos maus caminhos, se arrepender dos maus caminhos, perdoar. A gente precisa perdoar quem nos ofendeu, porque quem não perdoa não recebe perdão. Tá? Perdoar não quer dizer que você não vai enxergar, né, como às vezes as pessoas falam, né, de críticas que a gente faz até a quem deveria estar fazendo coisas que não está fazendo por nós, como povo, nosso direito. Então a gente tem sim, nós somos cidadãos, nós podemos reclamar sim. Isso não quer dizer que a gente odeia, que a gente não perdoa, que a gente não ama, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Se eu sou uma péssima professora e alguém vem falar comigo ou sai por aí falando, pô, ela é uma péssima professora, não quer dizer, não está dizendo que eu sou uma péssima pessoa e que eu não mereço ser perdoada. Está dizendo que como profissional eu sou ruim. Da mesma forma, são aquelas pessoas que estão responsáveis por beneficiar o povo, né? Mas a gente, como cristão, a gente tem que estar sempre ligado na palavra, em oração constante, né? E o momento agora é esse, é de humilhação, é de pedir perdão a Deus, é de perdoar as pessoas e de estar buscando a face do Senhor em todo o tempo, porque o fim está próximo. E isso não pode ser motivo de preocupação para nós, porque a nossa redenção está próxima. Em breve nós vamos estar nas bodas do Cordeiro, mas para isso tem que perseverar até o fim, sem triunfalismo, tentando cada vez mais pregar a palavra, né? E ter uma vida cotidiana com Deus. Não vamos tentar a Deus. Não vamos fazer o que vem na nossa cabeça sem orientação de Deus. Vamos orar e pedir a Ele que nos dê sempre discernimento e despertamento de como agir. Amém? Era isso e a paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe cada um de nós e nos dê sabedoria para cumprir a vontade dEle nessa terra. Amém.